Afinal de contas, qual estilo de sobrancelhas é o melhor e o mais adequado para o público masculino? Desenhadas ou definidas, naturais, largadas ou robustas? Vem nesse vídeo que eu vou trazer alguns dados para vocês. Eu sou Darlan Fernandes, especialista e master em nanopigmentação de sobrancelhas naturais, e aqui eu te ensino como ter um negócio lucrativo e a faturar alto com sobrancelhas masculinas, mas é claro que você vai estar apto a atender qualquer sobrancelhas. Existem muitas respostas para essa pergunta, mas eu acredito fortemente que a melhor delas e a mais adequada é aquela que seu cliente pedir, aquela que seu cliente quiser, simples assim. Porém, eu preciso trazer alguns dados a vocês. A grande maioria dos profissionais da área da estética, elas estão acostumadas a lidarem com o público feminino, isso é um fato. E é um fato também que isso acaba levando esses profissionais a um padrão nos atendimentos. Um padrão como assim, Darlan? O fato de atenderem muito ao público feminino. Acaba que quando esses profissionais atendem ao público masculino, acabam trazendo esse padrão e deixando esses resultados em sobrancelhas masculinas muito femininas também, o que nem sempre é o que eles querem. Na verdade, na maioria das vezes não é o que eles querem. Inclusive vocês que já fizeram cursos aí na área, na área de estética de sobrancelhas, dificilmente alguém falou em sobrancelhas masculinas nesses cursos. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque é muito mais comum e a gente entrou nesse mercado para poder atender e lidar com sobrancelhas femininas, que era o que era mais comum até então. E o que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo é a importância de quebrar esse paradigma. Porque existe sim uma grande diferença entre os resultados masculinos em sobrancelhas masculinas e sobrancelhas femininas. Só para vocês entenderem, sobre essa diferença que eu trago aqui agora, eu vou trazer aqui alguns serviços como, por exemplo, depilação. Quando o homem faz depilação, ele geralmente depila o peito, depila o pescoço, depila as costas. Quando as mulheres fazem depilação, elas fazem mais em áreas íntimas, o comum, é o costume. Quando os homens falam em cuidados com os cabelos, eles estão mais preocupados em manter os seus cabelos na cabeça, para evitar a queda do cabelo, enquanto as mulheres estão querendo mais brilho, mais hidratação. Outro exemplo, o cuidados com pele. Enquanto os homens, quando vão cuidar, quando eles querem fazer algum cuidado com a pele, eles estão mais preocupados em tirar a oleosidade da pele, enquanto as mulheres estão mais preocupadas com rugas, com algum produto de anti-envelhecimento. Vocês conseguiram entender que existe uma preferência para o público feminino e para o público masculino? E essas diferenças, elas existem também no tratar das sobrancelhas. Enquanto sobrancelhas desenhadas, definidinhas, marcadas, elas transmitem um olhar mais delicado, mais suave, mais acolhedor, muitas vezes até mais expressivo. E essas características geralmente são características femininas. Já o olhar masculino, especialmente aí com as sobrancelhas mais cheias e às vezes, como eu falei, levemente corrigidas, elas tendem a transmitir uma sensação de força, de confiança, de determinação e até mesmo, muitas vezes, de virilidade. E pessoal, tudo isso que eu tô falando, ela é baseada nos padrões dos atendimentos que eu já fiz, as milhares de sobrancelhas masculinas que eu já fiz, que eu já atendi. Mas é claro que cada um de vocês pode escolher fazer da forma que quiser. Porém, eu acho válido e é justo que vocês, como profissionais, saibam ofertar aquilo que é o melhor para eles, levando sempre em conta exatamente o que a gente acabou de falar, que cada estilo de sobrancelhas, elas têm seu próprio impacto e elas vão refletir diretamente na expressão da identidade, da personalidade do seu cliente. Ou seja, vocês profissionais, nós profissionais precisamos entender isso e saber falar e explicar isso para o cliente. Por isso que eu acabei de falar lá em cima, sobre a questão de sobrancelhas desenhadas, definidas, marcadas. Geralmente elas trazem essa sensação e uma familiaridade com sobrancelhas femininas, enquanto o contrário, sobrancelhas mais cheias, pouco mexidas, mais largadas, mais robustas, elas trazem todo esse peso masculino, essa presença, essa força, essa virilidade que eu acabei de explicar para vocês. Se eu atendo um homem, primeiramente eu vou alinhar com ele na expectativa. Primeiro eu preciso dizer, olha, sobrancelhas masculinas, elas costumam ser sim mais cheias, mais despojadas, elas não costumam ser tão desenhadas e definidas. Esse tipo de sobrancelhas geralmente trazem aí um ar de delicadeza e tudo mais, e isso geralmente é comum para as mulheres. Eu preciso falar isso independente do gosto do cliente, porque é isso que a imagem vai transmitir. Vocês entenderam? E aí sim, depois de explicar para ele isso, eu vou deixar que ele me responda o que ele quer. Quando eu falo para vocês que a grande maioria do público masculino, eles querem sobrancelhas mais despojadas, mais largadas e naturais, é porque isso reforça essas características masculinas. Ah, Darlan, mas meus clientes gostam de sobrancelhas mais desenhadas e definidas e tudo mais. Essa é a exceção. E talvez você esteja publicando nas suas redes sociais apenas esse tipo de trabalho com esse público que busca esse tipo de resultado. E eu já falei para vocês em outros vídeos aí, sobre a questão da regra e da exceção.
Qual que é a regra? O que a gente quer com o nosso trabalho? A gente quer atender o máximo de público possível, eu quero atender o máximo possível de homens, por exemplo. Se eu posto somente sobrancelhas desenhadas e definidas, eu vou atrair aquele público menor, a exceção que gosta desse tipo de trabalho. Mas aqui a gente está falando em ampliar o nosso atendimento, as nossas possibilidades de atendimentos. Então, se eu quero atender muito mais, dobrar, triplicar, quadruplicar os meus clientes, o que eu vou oferecer a eles? O que eu vou mostrar de serviço? Vou mostrar que eu sou especialista em resultados discretos e naturais. No caso dos homens, trabalhos que reforçam as características masculinas, que é o que a maioria busca, você já está ganhando aí todo esse público. E mais é claro, se você gosta de um trabalho mais desenhado e definido também, eu também posso fazer isso para você. Mas vou dizer e recomendar que sobrancelhas definidas e desenhadas, o que a gente acabou de falar aqui, né? Elas trazem esse tipo de similaridade para o público feminino, eles precisam saber. Eu preciso explicar isso para esse cliente, para ele então tomar a decisão que ele quer. Aí depois que ele tomar a decisão, eu pergunto para você, você está apto a fazer esse tipo de trabalho? Você está apto a fazer e a oferecer esse tipo de resultado? Ou você está acostumado, você só lida com sobrancelhas femininas e está acostumado a lidar somente com esse tipo de trabalho, mais desenhado, mais definido? Vê uma sobrancelha cheia ali, você não consegue se conter, quer retirar ali todos aqueles fiozinhos ali e no final vai acabar deixando essa sobrancelha muito desenhada e definida. E o que acontece com isso? Você vai perder esse cliente e outros não irão voltar, eles não voltarão. Mas por que não voltarão? De novo, a maioria gosta de serviços mais largados, mais discretos e naturais. Eu estou reforçando, falando várias vezes, gente, porque eu já estou falando isso há um bom tempo e tem muitas pessoas que ainda não entenderam que você pode atender do jeito que você quiser. Mas aqui a gente está falando em atrair um público que ama, que gosta de resultados naturais. E se eles ainda não chegaram até você, se eles não chegaram até o seu espaço, é porque você só está mostrando um tipo de trabalho, que é o tipo de trabalho que a grande maioria não quer. Alguns querem sim, sobrancelhas desenhadas definidas. Eu falei para vocês já também, de 1000 clientes que eu já atendi, eu posso contar nos dedos de hoje, eu tenho 6 anos de trabalho de atendimento, de mais de 2000 atendimentos que eu já realizei. Eu conto aqui, eu acho que foram menos de 10 clientes que pediram esse tipo de trabalho, desenhado e definido e marcado, com aquela limpeza, deixar bem marcadinha. É muito pouco, é muito raro. Tanto que eu nem divulgo esse tipo de trabalho. Por quê? Porque não é o comum, não é o que eles buscam, né? Não é o que a maioria busca. E eu quero atrair quem? A maioria ou a minoria? Eu quero atrair todo mundo. Porém, eu preciso saber explicar para ele o que cada tipo, estilo de sobrancelha transmite, que tipo de personalidade, que tipo de identidade que ela transmite, para depois que eu explicar isso para o cliente, eu deixar nas mãos dele escolher o que ele quer fazer. E geralmente, como eu falei para vocês, independente do público que eu atendo, é o público hétero, é o público LGBT, qualquer tipo de homem que me procura, eles, na grande maioria das vezes, praticamente 99% das vezes, querem sobrancelhas mais discretas, mais largadas, pouco mexidas, e no trabalho de nanopigmentação, sobrancelhas mais cheias e que não pareçam femininas, né? Que não sejam desenhadas, não sejam marcadas, não sejam muito escuras, não sejam muito pintadas, muito pelo contrário. O mais natural possível ao ponto de ninguém nem perceber que aquela sobrancelha foi mexida. É o que a grande maioria quer. Eu não falei que todo mundo quer, é o que a grande maioria quer. E aqui a gente está falando, né, em ter um negócio lucrativo e a faturar dinheiro com esse público, né, que aí ninguém ainda está atendendo. E quem está atendendo, ainda está atendendo dessa forma que eu falei para vocês, fazendo sobrancelhas femininas em homens e eles não voltam mais. E eu atendo ali um gato pingado, né? Eu entrei nas páginas dessas pessoas que falaram que, mas eu tenho clientes que gostam e tudo mais, beleza, tá tudo bem. Chego lá para poder conferir, dar uma olhada, né? Poxa, esse cara deve estar explodindo de atendimento. Você vê lá um gato pingado de clientes que fazem esse tipo de serviço, né? Então, mais uma vez, o que é que você quer? Você quer ganhar dinheiro? Você quer saber lidar com o público masculino? Então não esquece de curtir esse vídeo aqui e de me seguir, porque eu trago todos os dias vídeos, informações, dicas e conteúdos para que vocês entendam e entrem na cabeça que é possível sim ter um grande negócio lucrativo e a faturar muito dinheiro lidando com o público masculino, trabalhando com sobrancelhas masculinas naturais. E esse é o nosso diferencial. Te vejo no nosso próximo vídeo.